voltando ao outro raciocínio sobre a construção, existem centenas de diferenças entre os manuscritos mais antigos de qualquer livro do que os outros livros que foram redigidos depois do cativeiro da Babilônia. Essa indiferença também indica que houve muitas alterações nos textos anteriores também. Porque você vai encontrar tradições javista e eloísta praticamente de um capítulo para o outro. Como depois foi escrito o Gênesis, você vai achar no Gênesis 1 e o Gênesis 2 as duas tradições ali. O Gênesis 1 fala que Deus criou os céus e a terra, a criação em 7 dias, e no Gênesis 2 é a mesma criação do Gênesis 1, só que é de um dia só. Mas ali nós temos duas tradições diferentes. E um dos capítulos é a tradição javista e outro capítulo é a tradição eloísta. Bom, já o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são também exemplos de livros que trazem o nome dos seus autores, assim como acontecia no Velho Testamento, como o livro de Isaías começou com Isaías, palavras de Isaías nos primeiros capítulos, porém que depois da metade de Isaías já não era o mesmo Isaías, era outra pessoa que escreveu e foi dado o nome de Isaías, incluído lá no texto. Nos livros do Novo Testamento aconteceu a mesma coisa. Após muito tempo que Paulo fundou as primeiras congregações, as primeiras igrejas, as suas cartas, a primeira carta, aliás, escrita foi 1 Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu suas cartas, os outros apóstolos, eles praticamente não sabiam escrever. Eles precisavam falar para alguém e esse outro alguém escrevia aquilo que era necessário. Por isso encontramos ali algumas cartas universais, como Pedro, Tiago, João, apesar que Tiago era o mais, vamos dizer assim, o mais culto entre eles, e Tiago não era apóstolo de Jesus. Mas os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas de Paulo. E os evangelhos? Os evangelhos foram escritos 30, 40 anos após, e pelos discípulos dos primeiros apóstolos. Eles não foram escritos pelos apóstolos. As testemunhas oculares não escreveram o texto. Eles passaram a história, assim como a situação do Velho Testamento, passaram a história de pai para filho, e num período alguém falou, olha, é importante a gente escrever, mas eles não tinham a intenção que essas escrituras fossem formar um único livro. Eles não tinham essa pretensão. Então, o livro de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Inclusive, o livro de Marcos foi escrito até o capítulo 16, verso 8, mais ou menos. Ele não fala sobre a ressurreição de Jesus. Isso foi incluído depois. E o livro de Lucas veio depois Mateus, e muito tempo depois veio o livro de João, que então foi escrito pelo João, o evangelista, mas pela uma comunidade muito depois. Aí surgiu grande problema no Novo Testamento. Até então, ali no primeiro século, acreditava-se que Jesus era apenas um profeta enviado por Deus. Só que com a inclusão do Evangelho de João, dá para se configurar ali uma figura de um Cristo mais divino. Inclusive aqueles que conseguiram ler o Evangelho de Tomé, apócrifo, dá para entender ali um Cristo divinizado, que na verdade ele nunca foi considerado assim no primeiro século. Depois a imagem foi construída. Inclusive teve um grande problema no início do cristianismo, que foi a questão ariana. A questão ariana, um bispo, ele enfatizou todo o tempo que Cristo ele não era
igual ao Pai, não era Deus, ele é apenas enviado. Isso permanece ainda em algumas vertentes que se dizem ser cristãs, como Testemunho de Jeová, aquele que estuda profundamente o dogma da Testemunho de Jeová vai descobrir que eles não acreditam que Jesus é Deus. Ele é apenas um filho de Deus, mas não é um Deus igual ao Pai. Ele é separado. Também essa doutrina também permanece nos adventistas do sétimo dia. Aqueles que estudam a fundo mesmo a doutrina e os dogmas da igreja adventista do sétimo dia. Inclusive, a profeta deles, a Ellen White, ela defende lá no livro O Grande Conflito que Jesus era igual a Lúcifer, sendo que Lúcifer nem existiu. Ela criou isso também. Bom, então nós temos ali a questão que foi criada, juntamente com a construção da Bíblia, muitas coisas foram criadas no decorrer do tempo. Se vocês verem o outro vídeo que eu fiz aqui, a construção do mito Satanás, vocês vão descobrir que ele foi criado na criação do Velho Testamento. Então, nós temos várias construções a ponto de muitas pessoas criarem dogmas e doutrinas em cima de situações que não faziam sentido para os cristãos da época que os relatos foram escritos. Bom, e alguns livros, vocês vão perceber que eles tiveram vários autores. Por exemplo, Gênesis, como eu tinha falado antes, e João. São dois exemplos de livros que refletem autoria múltipla. Começa com um autor, outro autor coloca a sua situação no meio e outro autor termina, em tempos diferentes. Muitos livros bíblicos têm uma marca de ficção, que é muito difícil entender. Muitas pessoas levam várias questões ao pé da letra. Por exemplo, conversas privadas, como eu tinha falado em outro vídeo, a conversa de Satanás e Jesus, que são relacionadas, não tinha nenhum repórter presente. Por exemplo, conversa entre Deus e vários indivíduos, são registradas eventos pré-históricos com um grande detalhe. Por exemplo, quando uma história é contada por mais de um autor, geralmente há diferenças entre um e o outro. Muitas histórias em que o contexto original são consideradas fictícias pelos cristãos foram emprestadas pelos autores bíblicos, adaptadas para seus próprios propósitos, em um cenário histórico. Por exemplo, a questão joga a pedra aquele que não tiver pecado. Isso foi incluído pelo rei. Pelo rei na Inglaterra. Teve uma questão política, e quando esse rei resolveu sair da Igreja Católica, ele tinha uma questão que ele precisava se separar. E a questão, na época, o cristianismo não permitia o divórcio, a separação. E ele criou aquele texto para tentar se justificar e incluiu no texto bíblico. Aquele que tiver pecado, lance a primeira pedra. Bom, temos uma história fictícia. Por exemplo, a história do dilúvio. É um exemplo de adaptação. Mais ou menos sua migração da ocorrência mais antiga foi conhecida na Suméria, por volta do ano 1600 antes da Era Comum. De um lugar para o outro e eventualmente para a Bíblia. Por exemplo, tinham questões de dilúvios, tanto na cultura sumérica, como na cultura assíria, como na cultura grega. Tinham vários contos de dilúvio naquela região. E possivelmente essas histórias foram adaptadas à história israelita, porque possivelmente alguém deve ter vivido, juntamente ali com os sumérios, uma questão de dilúvio naquela localidade. Alguns autores falam abertamente que talvez houve uma cópia dos outros povos. Mas eu não vou levar isso em consideração aqui.
Bom, mas é a Bíblia, no entanto, a obra de Deus? É um guia válido? Como podemos saber? Se a Bíblia fosse realmente obra de um Deus perfeito, todo-poderoso, amoroso, seria razoável esperar que fosse superlativa em todos os aspectos, preciso e claro, conciso e consistente, comparação com qualquer outra coisa que pudesse ser concebida somente pelo intelecto humano. Ou seja, como Paulo tinha falado a Timóteo, toda escritora é apta e Paulo fala ali de inspirada. Mas o que Paulo fala, ele estava se referindo à Torá e aos primeiros profetas. E mesmo assim, há questões ali de pensar duas vezes se realmente era Deus, porque nós vemos pessoas incluindo suas crenças no texto. Aí você vai falar, mas foram pessoas que escreveram, realmente foram pessoas, mas o que eu quero falar aqui é que se foram pessoas, por que a inspiração não fez com que eles falassem aquilo realmente que estava sendo, talvez, colocado dentro da sua cabeça? Porque quando pensamos em inspiração espiritual, nós podemos imaginar que, como se fosse uma voz ou um sentimento que falasse as palavras ou direcionasse aquilo que fosse escrito ou falado. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos vontades pessoais incluídas no texto. Mas outras questões também entram nisso. Problemas doutrinárias fazem com que as pessoas achem que elas estão certas e os demais estão errados. Porque, na verdade, tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. Tanto o que se dá para ver, essa criação montada que fizeram com os textos, também se fizeram com um Deus bíblico. Montaram ele conforme aquilo que eles pensavam que ele era. Então, o que se dá para ver em tudo isso é que nem o Deus bíblico existe, nem muito menos a questão da escrita, ela é de verdade aceitável como verdadeira na defesa de um Deus ou de uma crença. Porque ainda que alguns biblistas sejam capazes de oferecer algum tipo de explicação para quase todos os problemas da Bíblia que foram descobertos, essas explicações devem ser desnecessárias. Porque é uma questão sem nenhuma explicação. Porque se um Deus tão perfeito e amoroso certamente poderia e deveria fazer um trabalho muito bom na interpretação de um livro a seu respeito, de fato o livro tinha que ser perfeito. Porque nós encontramos diversos problemas, onde muitas pessoas elas se contradizem umas com as outras. É por isso que nós vemos tantas igrejas, tantas denominações e tantas vertentes com pensamentos diferentes. Mas imagine você, se você fosse Deus, um Deus, você iria se revelar de forma obscura ou de forma clara? Bom, eu vou terminar porque aqui não vai dar para continuar. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like.